Barão da América, direto de Nova York. Começando a semana com a nossa conversa tradicional, sempre neste horário, com o Eduardo Barão, diretamente dos Estados Unidos. Barão, boa tarde para você. Hoje, entre tantos assuntos que chegam aí dos Estados Unidos, do restante do mundo, uma expectativa muito grande por mais um passo importante com relação ao julgamento do caso George Floyd. Tudo bem, Barão? Fala, Coutinho, boa tarde para você, para a Gabi, para todo mundo no Brasil. A gente está acompanhando de perto, né, já a fase final do julgamento do policial Derek Chauvin, que matou o George Floyd no ano passado, naquela ação que depois provocou uma série de protestos aqui nos Estados Unidos. Nesse exato momento, quem está falando é o advogado de defesa, o advogado que defende o policial. E ele está usando alguns argumentos de que o Floyd foi razoável, ele foi aumentando a possibilidade do Floyd simplesmente ficar calmo, ficar tranquilo no banco, e só usou aquele último recurso que todo mundo se lembra, do joelho no pescoço no final, que ele foi aumentando, digamos assim, o nível de tentativa de segurar o George Floyd. Insisto, esse é o argumento da defesa, do advogado de defesa nessa reta final do julgamento. Claro que a promotoria é contra, entende que o Chauvin sim foi responsável pela morte do Floyd, depois de ficar mais de 8 minutos pressionando o pescoço do ex-segurança. Agora, Coutinho, a tradição aqui nos Estados Unidos não é de incriminar o policial, mesmo em outras circunstâncias bem claras, de que ele foi o responsável. Nesse caso, por exemplo, também o advogado está argumentando que se trata de estratégias que são treinadas pela polícia de Minneapolis. Isso acontecia antes, agora não acontece mais. De qualquer forma, é a fase final desse julgamento, o veredito pode sair, ao que tudo indica, deve sair nesta semana, são 12 jurados, lembrando que para o Chauvin ser condenado, ele pode pegar até 40 anos de prisão, a decisão deve ser unânime, ou seja, os 12 jurados devem concordar com aquela decisão. Fato é, Coutinho, que está gerando uma tensão muito grande aqui nos Estados Unidos, e se o veredito não for a condenação do Derek Chauvin, nós poderemos ver novamente uma série de manifestações aqui nos Estados Unidos. Inclusive a NBA, a Liga Americana de Basquete, já avisou da possibilidade de jogos serem cancelados, serem adiados, dependendo do que der no resultado desse julgamento. Só para ficar bem claro para o ouvinte da Band News, Barão, existe uma previsão para o veredito? Nessa semana, Coutinho, nessa semana. Está terminando agora a defesa de fazer a sua argumentação. Na sequência, deve ter a promotoria e, na sequência, o juiz deve determinar quando, efetivamente, os jurados vão se fechar e até a conclusão final. Então, essa semana, não tem um dia específico, mas o julgamento, o júri deve dar o seu veredito. Barão, antes de a gente encerrar, queria só te perguntar, na semana passada você trazia informações sobre protestos relacionados a outro caso de violência policial também no mesmo estado. Esses protestos já arrefeceram? Não, Gabi, continuam. Cada vez mais, inclusive aqui em Nova York. Esses próximos dias devem ser de tensão. A gente está acompanhando também uma escalada da violência, né? Foram pelo menos 4 grandes ataques nesse final de semana, com um saldo de 7 mortos em diferentes localidades aqui nos Estados Unidos. Mas aí se coloca uma outra discussão, né? Que é justamente a restrição, tentativa do presidente Joe Biden de restringir o acesso à compra das armas, em especial das armas de grosso calibre, fuzis, metralhadoras e tudo mais. Mas, de qualquer forma, os próximos dias aqui nos Estados Unidos prometem, no mínimo, tensão, em especial dependendo do que acontecer nesse julgamento do caso George Floyd, do ex-policial Derek Chauvin. Vamos falando. Obrigada, Barão. Bom trabalho para você por aí. Tchau, Barão. Para vocês também. Valeu, obrigado. Obrigada.